Dia cheio de amor. E hoje é sexta-feira. E hoje não é uma sexta-feira qualquer, né? Hoje também é uma sexta-feira da paixão. Então, independente da religião que abraça o seu coração, nós temos um momento onde as pessoas estão celebrando, comemorando a paixão de Cristo, né? E acho auspicioso na nossa reflexão de hoje a gente ter um olhar para isso. Olá, Gustavo. Olá, Arthur. Sejam bem-vindos. Porque, independente do que você acredita ou não, se Jesus aconteceu, se o Cristo aconteceu ou não, ou você é de outra religião, não interessa. Não interessa a religião, né? O que interessa é a mensagem. Porque, na verdade, quem criou as religiões foram os homens, certo? Mas a mensagem, ela foi passada de alguma forma, tudo quer dizer alguma coisa. E como que eu vou interpretar essa coisa, né? Que sentido que eu vou dar para isso? Ela vai estar na minha jurisdição, na minha responsabilidade. Nós temos o mestre e nós temos o aprendiz. A vida é um mestre, situações da vida estão como nosso mestre. Posso pegar qualquer coisa e colocar como mestre, desde que eu me coloque como um aprendiz. Eu me coloco como aprendiz na vida? Como eu me coloco na vida? Que lugar que eu me dou? Como que eu me coloco? Em que realidade eu me coloco? Então, se eu vou... Olá, Raquel. Oi, Alex. Elisa, Aline, sejam bem-vindos todos. Nós estamos falando justamente dessa realidade de hoje que está ligada, então, ao lugar que eu me coloco diante das realidades da vida. Porque qual é a verdade? A verdade, talvez você nunca vai saber qual é a verdade, mas você pode se colocar numa realidade. Eu convido vocês a estarem na realidade do aprendiz, em primeiro lugar, porque a primeira coisa para o aprendiz é a humildade, né? A humildade que não sabe tudo. Tipo, eu sei muita coisa, mas eu não sei tudo. Eu sei muita coisa sobre um assunto, mas eu não sei muito sobre outros assuntos. Então, quando eu estou na realidade, aceitando a realidade, olha, Gita, aceitando a realidade como eu estou no lugar do aprendiz, então esse lugar do verde, eu ocupo o lugar, eu vou ocupar o lugar de aprendiz. Toda situação vai servir para eu aprender alguma coisa. Porque aprender é isso, ó, eu aprendi, ó, aprender. Prender é segurar, certo? Prender é segurar. Aprender é aqui eu aprendo, eu seguro, tá? Para o meu conhecimento. Como o conhecimento ele é alguma coisa abstrata, eu vou prender essa aqui na minha mão. Prendi isso, concreto, matéria densa. Mas para eu aprender, então eu vou para o abstrato, A de abstrato. Eu vou pegar uma coisa abstrata e vou aprender com essa coisa abstrata, e eu vou aprender com isso, e isso vai elevar o meu ser a um lugar de poder pessoal, porque eu estou ocupando um lugar. Qual lugar? O lugar de aprendiz. Por isso eu gosto de chamar o planeta Terra de planeta escola. Porque para mim é uma escola. Eu gosto de estar no lugar de aprendiz. Eu gosto de estar no lugar de aprender. Quando tem uma coisa que eu não sei, eu falo, então me ensina. Como é? Porque quando você está com essa faculdade aberta na sua cabeça e no seu coração, está apto a aprender, a ouvir o outro lado da situação, a ver como o outro funciona. Quando você está apto para isso, você automaticamente tem mais condições de se alimentar de tudo, de forma positiva, né? Então, aquilo que eu me alimento, verde, frequência da inteligência do verde é regida pelo planeta Júpiter. Então, assim, tudo que é aquilo que eu me alimento, eu vou crescer. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Então, ele representa
ele representa a grandeza, ele representa a multiplicação, ele representa a bênção, ele representa tudo aquilo que eu vou fermentar, que eu vou multiplicar e que eu vou acessar, vou conduzir para que tenha acesso ao espaço da abundância e da prosperidade, porque isso é Júpiter. Agora, se eu não aprendo com a coisa, ou já não estou disposto a aprender, às vezes acontece, às vezes estou ensinando uma coisa para minha netinha, né? Vem cá que a avó vai dizer, já sei, vó, já sei, já sei. É o pequeno ego ali florescendo, né? Eu falei, você não sabe ainda. Você é nova, você ainda não sabe. Eu estou te ensinando. Não, mas eu já sei. Eu falei, então faz. Aí quando não dá o resultado, ela fala, não deu certo. Foi por isso. Você ainda não sabe. E tá tudo bem não saber. Tá tudo bem. Eu aprendo, eu executo, aí eu passo a saber. Então, quando eu aprendo alguma coisa, pronto, eu trouxe para mim. Agora, para eu poder realmente saber, e esse saber me transportar ao lugar da sabedoria, eu preciso executar. Eu preciso colocar na prática. Eu preciso fazer com que aquilo se torne uma coisa real. E eu só posso tornar uma coisa real quando eu coloco na prática. Eu vou ensinar para você a fazer um bolo. Te dou a receita do bolo. Mas você só vai ser expert em fazer o bolo depois que você fizer vários bolos. Você vai acertar, vai errar, fala, nossa, foi muito que essa farinha não dá certo. O forno, a temperatura, tudo isso faz parte do saber. E é o saber que vai conduzir você à sabedoria. Então, esse processo é o processo do verde, da gente poder trabalhar com esse conceito da multiplicação do saber e como que o saber pode nos levar à sabedoria. De alguma forma, trazer nesse lugar o aspecto da sobrevivência, e muito mais do que a sobrevivência, gente, a vivência. E é claro que a gente tem uma situação muito complexa, a gente pode olhar por pontos de vista distintos. Então, por exemplo, uma pessoa questionou assim, mas você faz esse trabalho de meditação lindo para melhorar o coração das pessoas, mas quem tem acesso a isso? E as pessoas que não têm acesso? E as pessoas que não têm o que comer? E as pessoas que é urgente comer hoje diante dessa crise? Eu falo, bom, são as mesmas pessoas que antes também estavam vivendo isso. E antes desse governo e antes de outro, porque a gente vive uma desigualdade na Terra há muito, desde a sua criação. A gente não vive a igualdade. Daí vamos falar do mestre, do Cristo, né, o grande mestre, que hoje é o seu sentimento da Sexta-feira da Paixão. Ele foi morto por ser um anarquista, né? Principalmente porque ele dizia, tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. E quando ele coloca uma frase de uma crença tão libertadora, fazendo com que o outro acredite que ele possa também fazer para a sua vida e fazer muito mais, ele se torna um anarquista. Porque desde esse tempo, e a gente está colocando um tempo curto, porque 2000 anos é muito para a gente que está aqui hoje vivendo esse tempo, mas se você pensar em termos da Terra, é nada. E se você pensar em termos de história da Terra, eu não vejo na história um momento em que o homem tenha vivido com igualdade, que o homem tenha vivido com um olhar para o outro. Então, aqui a gente tem algumas situações. Então, a primeira situação é que, colocando o Mestre Jesus como o mestre desse momento, de hoje, né, que trouxe então a compaixão, há 2000 anos aí ele estava o quê? Ensinando o quê? Vamos dividir. E o que ele ensinava com essa crença? Tudo que eu posso fazer, você pode fazer e muito, muito, muito mais. É uma crença de abundância, de prosperidade, de crescimento, de levar o outro a entender que aquela miséria que ele estava vivendo ali estava muito mais porque ele estava dando valor mental e emocional a um sistema falido, a um sistema de castas, né, do que exatamente a ele próprio, ao coração dele, ao sentimento dele, ao amor dele, por Deus, pela fonte inesgotável que existe na energia da natureza. Então nós temos uma lente para perceber a Terra e a condição da Terra como um planeta escola, a condição de separação do homem, de pobreza do homem, de um escravizar o outro, porque tem a pobreza, porque tem a necessidade de escravizar de alguma forma, certo? Então, e aí com isso, essa necessidade, ela tem uma série de conjuntos do próprio ego, de manter todos num estado de limitação.
Então, quando eu penso na paixão de Cristo, eu penso na morte de Cristo, primeiro eu penso na morte de Cristo como um anunciado, porque uma das coisas que Cristo dizia assim, é possível ressuscitar. Quando eu penso na história que Cristo se deixou morrer, né, para poder mostrar que era possível ressuscitar. Porque um dos maiores medos que nos paralisa é da morte. O medo da morte te torna tão refém de tudo que você esquece que você já está morto vivo. Está vivendo uma vida morta viva. Porque, na verdade, não tem como morrer. Você só desencarna. E era isso que o Cristo queria passar. A ressurreição, ela viria dizer da vida eterna. Amigo, tu serás eternamente vivo, porque energia, você é energia, e a energia não se destrói. Isso era uma mensagem. Então, daí a mensagem dele era uma mensagem de amor para evoluir. Em primeiro lugar, a condição do coração das pessoas, que tocasse tanto aos pobres, miseráveis, como tocasse aos ricos. Só que os ricos estavam beneficiando, sempre até hoje se beneficiam, dessa diferença de classe. Então, esse estado de egoísmo, de desafio, para que entenda que somos irmãos em igualdade, prontos ou no caminho ou no desafio da iluminação, que é para todos. Então, o mestre já veio dizer, para o pobre, miserável, que estava ali mendigando a comida, morrendo de fome, que ele podia fazer também diferente, que tudo dependeria de onde ele colocaria a mente e o coração dele, mas que se o que tem fome, vamos multiplicar. E era o que ele fazia. Se o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais, o que ele vai fazer? Multiplicar o pão, multiplicar o peixe, transformar o vinho em água. São alguns dos elementos conhecidos por todos, mas o que eu quero trazer aqui é tudo que ele trouxe como verde, como aspecto da abundância, da multiplicação para todos. E é naquele momento, quando ele é morto e ele tem a intenção de fazer, trazer o conhecimento de que era para ressuscitar, e hoje se tem dentro aí dos anais da teologia, Jesus ressuscitou, mas por que nas igrejas do mundo não tem um Jesus ressuscitado de braços abertos? Por que as pessoas não são alimentadas da crença primordial que o Cristo disse? Tudo que eu faço, tu podereis fazer e muito mais. Por quê? Porque alimentar o outro da dor e do sofrimento o mantém naquele lugar. O mantém naquele ponto de dor, de incapaz, de culpa, de devedor. E isso é uma baixa frequência que está ligado, associado à miséria. Então é miserável aquele que não tem nada para comer na mesa, como é miserável aquele que tem uma mesa farta de coisas. Porém, ele tem o coração vazio de amor, de compreensão, de abundância. Então, quando olho para a situação das pessoas que não têm dinheiro, a minha mensagem não tem condições, não tem recursos, a minha mensagem segue sendo a mesma para poder tocar o coração de quem tem. Dividir, compartilhar. De quem não tem, acreditar que tem alguma coisa a mais do aquilo que é visível do que só matar sua fome. Tem coisas a mais. E daí, um princípio que é fundamental, e daí o Mestre Jesus, ou Cristo, trazer o amor incondicional como uma forma de atuação, como uma forma de elevação pessoal. Então não é caridade de você pegar um pacote de comida e vou dar para aquele pobre coitado que não tem. É para o seu coração, em primeiro lugar, sair do estado de mesquinharia, de escassez. E a escassez, ela não está só em quem não tem. Porque quem não tem não precisa nem necessariamente, ele está escasso, não quer dizer que é escasso. Pode ser diferente. Então, eu tenho empatia por quem passa a dor da fome. Eu sei o que é. Eu sei ali quando eu tinha 7 anos de idade, que meu pai ia viajar como motorista,
e ficava meses fora de casa, ele faltava comida em casa, e eu sou mais velha, os irmãos mais novos, e só tinha arroz para fazer. Aí minha mãe falava, vai lá no sacolão, tem umas caixinhas que eles dispensam, que eles jogam fora, vai lá e recolhe lá o que é melhor para trazer para gente. Então eu sei, eu sinto o que, que é você ir naquele lugar que você vai ver as pessoas comprando as coisas e você vai ali pegar o que está menos podre, o que está em condições para você pegar a sua roupa, né, que na época nem tinha sacola, certo? Pegando assim, botar no vestido assim e ir para casa feliz da vida, levando aquelas coisas ali que estavam em estado, porque já estava no lixo, já estava para ser jogado fora. Eu sei o que, que é isso. Eu sei o que é essa dor. E essa dor me motivou a buscar, a querer conhecer, a querer fazer contato. E é claro que essa dor, vivendo naquela pobreza, na periferia de Belo Horizonte, sendo da Igreja Católica e vendo aquela injustiça acontecer, tudo que eu acabei tendo no meu coração foi ódio de Deus. Depois eu falei, cara, que Deus mau é esse? Porque fala assim, por que você é pobre? Porque Deus quer. Por que as coisas são desse jeito, mãe? Porque Deus quis assim. Por isso que eu quase enlouqueci com várias outras coisas, porque eu falava, cara, que Deus é esse que quer que a mesa do outro sujeito esteja cheia de comida e a mesa do outro esteja vazia? Que Deus é esse? Por isso que o saber, comecei os meus estudos aí com 17 anos, né? Então, o saber, o entender como é que as coisas funcionam, o conhecer o Cristo ao invés daquele Jesus da Igreja Católica que tinha aquele lugar tão limitado, mas conhecer ele através da teosofia como um grande mestre, como, na verdade, a missão dele era mostrar que nós poderíamos ressuscitar, que a vida era eterna e que nós tínhamos o poder de transformar e que o saber era mais importante que tudo e que o desafio estava tanto para quem tinha como para quem não tinha, porque não era o ter a questão, mas era o ser. Era atingir o ser, do saber, do estar, do sentir a sua presença, para limpar o seu coração de todos aqueles elementos negativos. Então, quando fala para mim, esse trabalho que você está fazendo, ele só vai atender uma classe das pessoas que tem condições, a outra não, você está enganado. O que você está chamando de classe que tem condição porque tem dinheiro é miserável. Vive na miséria. Porque a única coisa que abastece e alimenta o coração de verdade é o sentimento do amor incondicional. Mas se eu toco essa pessoa, ela pode olhar para o lado. Ela pode olhar para o outro. Mas você está de direita ou está de esquerda? Eu, desde todos os momentos políticos, eu disse, e pode parecer ignorância política, mas a minha política é de Platão, e a política de Platão é o bem para todos. O dia que todos os políticos se reunirem para o bem comum, para trabalhar para o bem comum, para o bem de todos, essa é a política real. Então, para mim, não tem direita e não tem esquerda, para mim tem a frente. Tem todos nos unirmos, sem nenhum código, sem nenhum padrão, sem nenhuma caixinha, sem nenhum rótulo e falar assim, estamos juntos sim. Então você olha o seu irmão, aonde eu posso alcançar com o meu trabalho? Sendo aqui, falando, sendo com o GAPA, que é uma forma de acessar as pessoas, sendo com a ONG Oficina do Ser, que eu criei aí com os amigos há 25 anos e mantemos a dureza. Mas o quê? Para dar comida para o outro? Porque eu sempre fui contra o assistencialismo, só dar comida para o outro. Sim, vamos alimentar a todos agora que está com fome. Sim, é verdade, mas a fome maior está no nosso coração e na nossa mente para dar esperança, para dar saber, para dar conhecimento. Por isso que a base dos projetos que eu venho desenvolvendo ao longo de todos esses anos, como ativista quântica, como ativista social, é educação. Educação, isso vai alimentar o sujeito, ele saber plantar, ele saber como ele faz o processo, ele saber se higienizar, ele saber se defender, ele saber dos seus direitos de cidadão, ele saber que ele não está sozinho, ele saber que ele pode. Isso depende de cada um de nós. Eu posso fazer um tantinho assim, mas se junto com você que pode fazer mais um tantinho, outro tantinho, nós podemos fazer um tantão. E quando me questiona isso, eu só pergunto assim, ok, me diz aí o que você está fazendo. Porque verde é fazer. Ou é fantasia de você estar na baixa frequência, só criticando o outro, questionando. Você está fazendo, mas fazendo mesmo, já de imediato. Fazendo para o agora e para poder reparar.
Fazendo agora, dá um peixinho já e já ensina a pescar. E ter paciência. Porque para o outro aprender a pescar também, ele vai levar muito tempo. Porque tem crenças que o limitaram naquele lugar. Ele não acredita nele, ele não foi amado, ele está ali naquele lugar banido. Eu sei o que é esse lugar. Eu sei que é o lugar da discriminação. Eu sei que é estudar numa escola católica, com bolsa, por não ter dinheiro, e como você é tratado ali dentro. Então eu sei o que é discriminação. E eu sei que tudo isso faz parte da ilusão e da fantasia da Terra. E tem uma teoria que se você dividisse todo o dinheiro do mundo, de todos os ricos, igualmente por todas as pessoas do mundo, em um ano, o dinheiro voltaria para a mão daqueles que têm o dinheiro. Essa teoria ela é muito válida e ela é muito real. Se você fizer um levantamento das pessoas que ganharam na loteria, dos pobres que ganharam na loteria, que tiveram súbito de dinheiro, você vai ver que ele jogou dinheiro, ele virou consumista como o outro que ele criticava. Sabe por quê? Porque não é dividir toda a riqueza do mundo. E a riqueza que a gente está falando do mundo é o quê? É o capital que vai fazer o outro. Mas é preparar, é educar, é ensinar. Ensinar de novo. Ensinar de novo e de novo. E se a gente quer um mundo diferente, nós temos que ser um ser humano diferente. E aí eu tenho que começar na infância, na criança, na família. Então, tem muito trabalho para fazer. Eu já vivi da ansiedade de querer arrumar o mundo todo, de falar o que mais que eu posso fazer, porque estou ali com empatia, porque eu sei o que é. Ah, hoje você está aí no conforto de um sítio, Max. Eu tenho tudo. Ontem, para poder comer, eu fui ali, colhi um inhame, colhi almeirão, tomatinho da horta. O que eu comi ontem foi isso, alface. Tá, tudo estava aqui. Comi nada que não estava aqui. Que eu plantei, estava aqui. Quantas hortas a gente já fez? Tem uma pergunta aqui. A pergunta é que chega... As pessoas sem dinheiro têm condições de espiritualizar? Têm tempo? Conseguem dar foco a isso diante da necessidade de ter o mínimo para sobreviver? É isso que Jesus vinha trazer para os ignorantes o tempo inteiro. É que no final, os próprios ignorantes da qual ele alimentava-me, foi o que bateram palma para deixar o ladrão viver no lugar dele. É porque a ignorância ela está para além da fome física. Isso é o triste, ela está para além. Eu fiz a experiência da conversão de alimento de luz. Eu entendo, eu fiz a experiência porque eu sou uma estudiosa, me preparei 2 anos antes para poder ficar 3 meses sem me alimentar. Fiz o processo de 21 dias, como deve ser feito, dito por Jasmine Rim, que é uma especialista no assunto. Depois dessa conversão, eu fiquei 2 meses sem comer, eu tive o maior pico de energia do mundo. E eu entendi o principal do alimento, por isso a educação ser fundamental e a autoeducação, por quê? Porque o principal que nós, que somos seres das estrelas, precisamos para nos manter aqui, é que o nosso corpo tenha sais minerais. Sais minerais. Sais minerais não está na gordura do macarrão, que é essa cesta básica que todo mundo dá, que tem o quê? O macarrão, o fubá e o arroz. Não! Sais minerais está no verde, está na fruta, está no verde, na plantinha que cada um podia plantar na sua casa. Mas sabe o que eu descobri ficando, então, 2 meses sem comer, passando essa conversão de se é possível alimentar de luz? E eu descobri que sim. A primeira coisa que eu descobri é que, primeiro, a nossa dependência do alimento... ela está no nosso hábito de alimentar, onde a gente está num processo onde temos um estômago enorme, um intestino enorme para processar um alimento. Mas que, de fato, verdadeiro, não comer macarrão e comer angu só te mantém vivo, porque só mantém a gordura para manter o calor do corpo. Mas o que mantém o corpo funcionando com seus circuitos elétricos são os sais minerais. Os sais minerais são os elementos que, através do prana, você pode fazer a fotossíntese, porque esse elemento é abundante no universo. Eu sei que pode parecer papo de maluco e tá tudo bem. Se não parece papo de maluco, tá todo mundo em casa
preso por causa de um vírus. Papo de maluco total, mas eu posso dizer que com essa experiência eu entendi que se quem passa fome soubesse que comer e comer muito depende do que você come muito melhor para a sua saúde, é diferente, é outro alimento. E daí vocês vão ver os monges. Você vai ver que os monges comem o que cabe numa mão. E por que o pobre miserável ele quer muito? Aí ele vai encher o prato, ele enche o pratão, porque ele pensa que a comida é o mais importante. E por isso Jesus veio dar o outro alimento. Alimentar a tua fé, irmão. Alimenta a tua fé. E você perguntou para espiritualizar. A questão é que espiritualizar é diferente de religião. E o que a gente tem hoje é muita religião. Eu não sou contra ela, não. Cada um gosta de um, tá tudo bem. O lamentável é que o intermediário entre você e Deus tem algumas segundas intenções em manter você, às vezes, ignorante. Ignorante de quê? De que Jesus não morreu para te salvar. De que Jesus viveu e mostrou que a vida é eterna, de que você é eterno e que você não precisa ficar refém disso. E foi por isso que ele foi morto, porque ele era um anarquista. Ele era o maior ativista que eu já conheci. Ativista da mente e do coração dos homens. Por isso que eu trago em homenagem ao Cristo a carta de hoje, que já é sexta-feira, dia de Júpiter, a energia do verde. A palavra é esperança. Esperança. Focar na energia da esperança. O que eu dou para o outro? A esperança. Nutrição física, mental, espiritual. Fartura e abundância. Sinta a energia espiritual alimentar sua alma e relacionar-se com a natureza intimamente. Saiba escolher seu alimento. O que nutre o seu coração é muito, muito importante. O que nutre o seu coração é mais importante que tudo, pois irriga todo o seu corpo e a sua mente. Sinta a fé pura. Seja altruísta e paciente. Deixe o afeto fluir. Seja amoroso e semeie bons frutos. Sinta autorrespeito e valorize a autoevolução. Confie em si e no grande provedor universal. Confie em si e no grande provedor universal. Atenção, atenção, atenção. Fique atento à mesquinharia, à avareza, o egoísmo, a gula, ao rancor e à pobreza de espírito. Estes tipos de sentimentos e atitudes podem levá-los ao desamor. Cuidado com o exagero e os extremos. Isso pode fazê-lo sentir-se um fanático, obsessivo e compulsivo, tendencioso a vícios e gostos por jogos de azar. Dica: vá para a cozinha e descubra a alquimia da culinária. Escolha um prato e convide uns amigos para participar dessa energia. E aqui vale eu contar para vocês disso, um conto sufi que mostra um monge que estava peregrinando com fome. Ele chega a uma casa muito pobre, e aí chega e fala: eu gostaria de pedir para vocês um prato de comida. Aí o pessoal falou: mas monge, a gente até daria se a gente tivesse, mas nós não temos nada para comer, nós já estamos há dias com fome. Aí ele falou: tudo bem, mas eu poderia então ensinar vocês a fazer uma sopa de pedra? Pedra vocês têm, né? Pedra. Povo pedra. Aí falou: claro que tem. Ok, então me arruma uma pedra. Aí lavou a pedra, colocou a pedra na água. Tem algum tempero? Pegou um tempero. Tem uma raiz. Aí foi até no campo, tinha uma raizinha plantada. Parece que eu vi um pedacinho de toicinho, mas é só toicinho. Um pedacinho daquele toicinho. Pegou os temperos que ele achou. Daqui a pouco ficou aquele cheirinho bom e aquela sopa. Esse conto trouxe, todo mundo se alimentou. E esse conto vem dizer o quê? Às vezes o pensamento de miséria, eu não tenho nada, ele está aqui na sua cabeça, você abre, não tem nada.
Fala assim, nossa, não tem nada para comer. Dá uma voltinha. Pode ser que você tenha. E que você está primeiro miserável aqui na sua cabeça. Né? Você vê que quando fala de morte, fala de escassez. E quando fala de morte é o medo da falta que todo mundo tem. E se entender que a gente é muito mais do que isso, aí sim a gente está atingindo um outro grau de espiritualidade. Toque. Observe seus sentimentos de boas intenções. Muitas vezes eles revelam alto foco se fazendo de bondoso. Reflita. O que tenho me alimentado ultimamente? No campo físico, que tipo de comida e exercícios físicos eu tenho feito? No campo mental, que livros e filmes eu tenho visto? Que tipo de sentimento me alimenta diariamente? A esperança? Eu me alimento de esperança. Sempre para mim uma coisa melhor pode acontecer. Max, mas e se acontecer o pior? Então quando acontecer o pior, eu vou lidar com aquilo na hora que estiver acontecendo que é o pior. Porque cargas d'água eu tenho que me alimentar antes do pior. Aí você se previne. Mas tem coisas que não dá para você prevenir, eu vou acabar me provocando. Não é verdade? Então, a nossa meditação de hoje, invocando a força de Saquiel, o anjo da prosperidade e da abundância, hoje nós, no dia da compaixão de Cristo, sexta-feira da paixão, nós vamos comemorar a ressurreição, nós vamos comemorar a vida eterna, nós vamos comemorar aqui e invocar o poder da bênção interminável, tá? A interminável, totalmente. A Ariana pergunta, qual a diferença básica entre emoção e sentimento? A emoção, ela é provocada por uma reação física, tá? Então, por exemplo, você ouve a televisão dizer que vai faltar comida, que vai faltar dinheiro. Aí na hora de dar um calafrio daquilo, você já criou uma imagem e já sentiu aquela emoção da fome, da miséria que você vai passar. Então você começou a sentir até uma taquicardia. Isso é emoção, tá? Aí sentimento é quando você para e fala, peraí, mas isso não é tudo. Deixa eu sentir o que tem de verdade nisso. O que realmente é fundamental. Então, escassez está nas emoções, quando alguém prega as escassez. A esperança está no sentimento. E eu quero provocar em vocês hoje o sentimento nessa sexta-feira da paixão. E, exatamente, a emoção é uma reação e o sentimento é a consciência sobre aquela emoção que você teve. Então, você tem a consciência e você trouxe aquela claridade. Então, nós vamos trabalhar com essa perspectiva da abundância. Vamos trabalhar com a perspectiva da esperança. Vamos trabalhar com a perspectiva de nutrir a nós e nutrir os nossos irmãos, porque nós estamos em rede. E nutrir os nossos irmãos, sim, você pode fazer uma sacola de comida, de roupa, de agasalho, do que você puder aí para poder alimentar outro. Sim, faça isso. Só porque temporariamente o outro precisa. Mas não é disso que você deve se alimentar. O alimento que você deve dar é na oportunidade e ele começa em você. Então invocamos esse fogo sagrado para que a esperança e a paixão de Cristo leve os nossos corações a um nível de compaixão, de generosidade, de abundância, onde tenhamos a consciência de que quem dá, quem divide, é quem multiplica mais. Quem dá, quem divide, é quem atinge a bênção, porque a bênção não é um prêmio que você vai ter lá no futuro. A bênção é você dar para o seu coração, para o seu sentimento, a oportunidade da transcendência da mesquinharia e da escassez, acessando a compaixão, a generosidade, a caridade, como elementos fundamentais para a sua alta frequência. E por isso invocamos, através do ar, que esse incenso, representando então o povo do ar, levando aos povos invisíveis, aos campos extras, no campo astral, aonde não existe nem espaço e nem tempo, possamos nos conectar com a fonte divina de abundância, porque o Pai Céu, a fonte universal que vem todos os elementos que nós precisamos para viver, vem do Pai Céu
e da Mãe Terra. E lembre-se, o Pai Céu não colocou uma plaquinha no que ele mandou assim, só para esses. Não. A Mãe Terra não colocou um limite nas suas bênçãos. Não. Os homens colocaram. Pai Céu e Mãe Terra, não. Por isso, então, trazemos essas intenções que vão ao mundo invisível, que nos conecta aqui na Terra, na forma dessa maçã que representa a Mãe Terra, que representa a abundância, que representa o amor, que representa a fartura e a multiplicação. E abençoo essa vida, equilibrando o fogo, equilibrando a terra e equilibrando o ar com a água. Mamãezinha água, que vem lá da nascente, molécula imortal, totalmente transformável, infinita, nos abençoe na nossa grandeza de evolução, porque o nosso chamado hoje, da nossa meditação, é para ampliar o nosso coração na paixão de Cristo, aquele que foi generoso, abundante e dividiu saberes mais do que peixe e pão. Saberes, porque é o saber que liberta. E que você saiba, primeiro, que você não está sozinho, que você é filho do Pai Céu, é filho da Mãe Terra, fontes inesgotáveis de energia. E Papai Céu e Mamãe Terra só podem encontrar com você no caminho do meio. O que é o caminho do meio? É o caminho do coração. Metade para cima, Pai Céu. Metade para baixo, Mãe Terra. E o caminho do meio é o caminho do coração. Por isso, invoca o poder do povo tambor. Oxóssi, Senhor da mata. Todos os elementais da natureza que despertem em cada um de nós o nosso poder de conexão, de abundância, de fartura. E que estejamos em comunhão com o mantra. Tem muito. E tem para todo mundo. Respire fundo, enche sua barriga de verde, comendo ele. E pensa, tem muito e tem para todo mundo. E conectado, do alto da cabeça, o Pai Céu jorrando sobre você. A base da sua coluna ligada à Mãe Terra, com seus pés ligados à Mãe Terra. Traga o ar até o coração e vai sair do seu coração, que está com as mãos postas. Você vai abrir as mãos e vai liberar do seu coração a energia da compaixão de Cristo, da esperança e da abundância. Então vamos lá? Engulo o ar, me alimento dele. Trago até a barriga, encho. Conecto com as minhas pernas a Mãe Terra para receber a bênção dela. Elevo essa energia até o meu coração, que é tocado pelo Pai Céu, e daqui eu abro as minhas mãos e divido com os irmãos quando eu solto. De abundância. De abundância. Tem muito, tem para todo mundo. Tem muito e 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 tem para todo mundo. Tem muito
Andanaie, povo da mata. Que a energia verde, com a compreensão de que tem muito e tem para todo mundo, tem saída para tudo, e a fé e a esperança possa despertar cada coração de cada um dos nossos irmãos na Terra. Que o verdadeiro alimento é aquele que alimenta a nossa alma. Que eu, a partir de hoje, aprenda a diminuir o que eu alimento e divido o meu alimento com o outro. Assim alimentar o meu coração de generosidade e de abundância. Quando fala, mas o futuro eu não sei, tem que guardar para mim, compreenda. Pode dividir, porque tem muito e tem para todo mundo. Tem muito e tem para todo mundo. Papai Céu, Mamãe Terra, se une em meu coração aqui agora e me dá essa segurança. É como você sabe, Max, eu sinto. Só isso já está bastando. Porque se eu sinto, eu multiplico esse sentimento, eu fico bem, eu multiplico a realidade e eu vejo em cada situação a oportunidade de aprender, fazer e me tornar sábio e multiplicar a sabedoria, ensinando os meus irmãos o caminho. E hoje eu estou aqui exatamente por isso, para que eu possa multiplicar aquilo que eu aprendi na minha vida e que eu possa trazer para o outro. Arro, arro. Quem quiser compartilhar o seu sentimento, pode compartilhar. Vou ouvindo todos, respondo no particular. Tem recebido muitas coisas boas. E eu espero que cada coração desperto possa multiplicar a sua luz aonde está, com quem está ao seu redor, onde tem acesso. E assim nós fazemos uma rede, assim a gente faz uma rede maravilhosa de luz, de amor e de esperança, né? Mais importante do que criticar e perguntar o que o outro está fazendo é fazer. E não precisa contar para o outro não, tá? Só fazer. E lembra-se, tem muito e tem para todo mundo. Tem muito e tem para todo mundo. Tem muito e tem para todo mundo. Arro!